Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, vamos continuar aí as nossas aulas de formatação. Agora, então, a gente já aprendeu a formatar o Windows XP. Aí agora a gente vai formatar uma versão um pouco mais avançada do Windows, né? No caso aí o Windows 7. Então, lembrando que eu tinha pedido para vocês na aula passada, para vocês baixarem as imagens dos sistemas operacionais e pedir para vocês também baixarem o VirtualBox, Oracle VirtualBox. Então a aula de hoje, o foco dela vai ser para isso, tá? Para a gente estar trabalhando e aprendendo a mexer com o VirtualBox e também com as imagens do Windows, tá? Lembrando aí, eu tinha pedido para vocês baixarem 7, 8 e 10, né, para as nossas próximas aulas, tá? Bem, mas vamos lá. A primeira coisa então que eu vou pedir que vocês façam é abrir aqui a máquina virtual da Oracle. Em seguida, né, enquanto abre aqui, a gente vai apertar esse botão aqui do novo. Lembrando, dependendo da versão da máquina virtual da Oracle que vocês baixaram e das configurações, às vezes a placa de vídeo ou, né, especificações aqui da resolução da tela de vocês, pode ser que a aparência esteja um pouco diferente, mas o intuito a princípio é o mesmo, tá? Então, se tiver alguma coisa diferente, dá uma procurada, porque não vai estar tão longe assim da tela que você tá. Então, vamos lá. Primeira coisa então, clica aqui no botão novo para a gente criar uma nova máquina virtual. É preciso que ele informe um nome, uma pasta onde você vai criar aquela máquina e uma imagem da onde que ela está, né? Como eu falei, dependendo da onde que você baixou, aqui está um pouco diferente. A primeira máquina que a gente vai estar criando então é o Windows 7, então eu vou colocar um nome aqui tipo Win7 ou algo semelhante. E aí reparem que ao fazer isso, ele já mudou aqui a versão que eu estarei utilizando com base no nome. Então, o nome representa muito e já ajuda bastante até a ele se localizar melhor. Tanto é que se eu colocar alguma coisa tipo Ubuntu, ele já vai, tá vendo? Ele já fala que é do tipo Linux, que é da versão Ubuntu, certo? Então, o nome, ele dita muito qual é a versão do sistema operacional que a gente vai estar utilizando. Lógico, posso colocar aqui Batata, por exemplo, e especificar manualmente qual é a versão, tá? Funciona do mesmo jeito. Só que como vocês viram, se você pôr um nome já condizente com a imagem que a gente vai utilizar, ele já pré-define isso daí pra gente sem ter muito problema. O que é importante da gente saber antes de eu começar a mexer aqui com a máquina virtual? Bem, primeiro, a gente está utilizando uma máquina que já possui um sistema operacional. Então, ele já tem a camada de sistema operacional. E em cima dessa camada do sistema operacional tem a camada de aplicação. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é utilizar essa camada de aplicação para simular uma nova máquina virtual. Lembrando que para a gente ter uma máquina, né, que possa ser formatada, ela necessita de especificações de hardware, como a mouse, como por exemplo o monitor, como por exemplo memória, processador, HD, quer dizer, todas as características de uma máquina física, essa máquina virtual também tem que ter, tá? Placas de rede e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é que dependendo da máquina que você estiver utilizando, você não vai conseguir fazer à risca tudo o que eu fizer neste vídeo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma máquina virtual que tenha 32 GB de memória RAM, por exemplo. Só que se a gente olhar aqui nas especificações do sistema desta máquina que eu estou utilizando no momento, ela tem 16. Então, quer dizer, como que eu vou simular uma máquina de 32 GB se essa máquina em questão ela tem 16 GB? Então, teoricamente, eu só conseguiria criar uma máquina virtual com até 16 GB de memória RAM.
Só que a gente tem que lembrar também que quando a gente está utilizando o sistema operacional, olha lá, a gente também tem a utilização da própria máquina. Então, quer dizer, eu estou aqui com o Meet rodando, eu estou aqui gravando esta tela, estou aqui rodando uma máquina virtual. Então, só nisso, a memória que eu estou consumindo é de mais ou menos 40%. O que significa que se eu for tentar criar uma máquina virtual, mesmo sabendo que eu tenho 16 gigas, é como se eu só tivesse com mais ou menos 8 gigas livre e disponível para eu poder utilizar nesse momento sem ter nenhum problema de desempenho no meu computador, certo? Então, essas características é sempre bom vocês estarem olhando para não ter nenhuma surpresa desagradável na hora da instalação. Ok? Então, de novo, especificações de hardware na máquina de vocês vai mudar conforme a necessidade do sistema operacional. Vocês vão ver aqui que ele vai colocar as especificações mínimas que são necessárias para rodar em cada uma das distribuições do sistema operacional Windows, Linux e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente está um pouco tranquilo. E como o intuito nosso não é colocar uma máquina rodar funcional rodando, né? E sim apenas de criar uma máquina e de aprender a formatar ela sem danificar, né, a máquina atual. Então não tem muito problema se a gente colocar pouca memória ou pouco HD nela, tá? Então fiquem tranquilos nesse sentido. Mas vamos lá. Aqui então ele pede o nome da máquina. Em seguida ele pede para falar onde que dentro daquele computador vai ser criado uma pasta onde que vai ser armazenados os arquivos daquela máquina virtual. Aqui na minha versão ele já pede para mim indicar a imagem da onde que se encontra, né, a ISO daquele sistema operacional. Nesse caso eu vou vir aqui em outros, eu deixei aqui na minha área de trabalho, ó. Eu deixei aqui na minha área de trabalho em versões do Windows. Então aqui eu já tenho, ó, Windows 7, Service Pack 1, versão de 64 bits. Quando eu baixei ele, baixei em 2018, né? Então tem aqui as características dele. Eu vou vir aqui em abrir, então ele já vem aqui, ó, edição dele, olha lá, Home, Ultimate, tá vendo? Ele já tem aqui as versões que eu quero dessa edição. E aqui ele já fechou para mim, né, a versão do Windows e o tipo, tá? O que eu queria mostrar para vocês, vou até remover isso daqui. Deixa eu cancelar isso daqui e criar um novo. Aí. O que eu queria mostrar para vocês antes disso é o seguinte, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente pode estar então utilizando esse VirtualBox para simular a instalação e configuração e utilização de diversas máquinas virtuais, tá? Então, entre elas a gente tem o Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac, entre outros. O que é interessante é que quando você seleciona, por exemplo, eu vou selecionar aqui as distribuições Linux. A versão dele, ele já me dá uma versão pré-estabelecida, porém, se eu quiser, eu posso estar listando aqui. Então, tem os Linux puros, como vocês podem ver aqui, ó, tem os Linux puros, né, que não tem nenhuma distribuição, é puramente o Linux. Tem aqui as distribuições Arch Linux, Debian, tem o Fedora, o Mandriva, o OpenHat, o Oracle, Red Hat, OpenSUSE, o SUSE, Ubuntu e aí por diante. Quer dizer, então tem várias distribuições Linux aqui disponíveis e outras, né, caso não esteja aí nenhuma das suas. Lembrando que o Linux ele é um sistema de código aberto, então você pode criar sua própria versão do Linux e falar se ela é 32 ou 64. Então tem como você também escolher por aqui. Como também a gente pode fazer aqui pelo Windows, né? Então aqui, por exemplo, ele mostra que eu posso fazer simulações desde o Windows 3,
né, até aos servidores Windows Server 2022, por exemplo. Então a gente tem aí várias versões do Windows que a gente pode estar aí testando, né? Por exemplo, se naquela aula passada eu quisesse fazer uma simulação, né? A gente fez a simulação, né, por um simulador em Flash. Mas se eu quisesse fazer mesmo a instalação, né, de uma máquina que teoricamente funcionaria, eu poderia colocar aqui, ó, Windows XP. E aqui a gente tem as opções, ó, Windows 7, 32 e 64 bits. Se você está em dúvida qual é a versão, né, se é 32 ou 64 bits, normalmente, ó, na própria ISO que você baixa, ele já fala se é x64 ou x32, tá? O x86, lembrando que o x86 é o x32, tá? Então a gente está aqui acompanhado das nossas vaquinhas, a Mimosa e a Clotilde, que não vai deixar eu mentir. Então, se você baixou aí certinho, você consegue ver as especificações do teu sistema operacional por aqui, se ele é 32 ou 64. Mas, como vocês perceberam aqui, né, se eu colocar a ISO, ele já limita aqui para mim qual é o sistema operacional que eu vou instalar, né? Então ele já fala, beleza, com base nessa ISO, ele é um Windows e ele é 7x64. Então fica um pouco mais de boa essa parte. Mas vamos lá. A próxima parte da tela, a gente vem aqui em próximo, e aí ele pede para a gente se a gente quer, por exemplo, criar um nome de usuário e senha para estar utilizando naquela máquina virtual, tá? Lembrando aí que é interessante a gente sempre estar criando o usuário e uma senha. Change me. Então é sempre bom a gente estar criando um usuário e senha para um super usuário, caso haja a necessidade, tá? Mas vamos seguir aí os passos, a chave do produto, versão e assim por diante. E aí aqui que é interessante, tá? Aqui a gente consegue simular quantos núcleos a gente quer que o nosso processador tenha. Então é isso que eu falei para vocês, que vocês não vão conseguir seguir exatamente à risca tudo que eu colocar aqui, mas eu vou dar uma dica para vocês do que a gente consegue ou não consegue fazer. Então, por exemplo, aqui ele já percebeu que o meu processador ele tem 8 núcleos. Então ele fala, olha, o ideal é que você utilize de 1 até, tá vendo, ó, a faixinha aqui verde, até 4 núcleos, que é o último item que está aqui na faixinha verde. Acima de 4 núcleos, eu já percebo que está numa coloração mais alaranjada ou até mais para o vermelho. E aí eu percebo que se eu passar dessa faixinha verde, provavelmente o desempenho da minha máquina vai cair quando eu rodar essa máquina virtual. Então o que eu aconselho vocês é escolher um range, tá vendo? Ele já coloca um tanto mínimo, então ele fala que eu posso desde 4 MB até os 16 GB que eu tenho, mas que o sistema operacional ele pede no mínimo 2 GB. Então se eu quiser rodar um sistema operacional aí, ó, eu posso vir lá até mais ou menos 12 GB, que teoricamente está de boa, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos uns 4 GB, tá? Mais ou menos aí uns 4 GB. Eu vi um mosquito voando aqui, mas acho que não é pernilongo não. Se for qualquer coisa a gente desce a raquete nele. Mas vamos lá. 4 GB, coloquei aqui 4 cores, né? Núcleos de processamento. Vou vir avançar aqui, ele vai perguntar quanto de HD que eu quero, né? De giga do meu HD. Ele pode falar se eu quero criar um HD novo, certo? Porque eu posso estar utilizando já um HD existente, ou eu posso falar que eu não quero acrescentar um HD virtual para essa máquina, tá? Então eu vou deixar a opção aqui de criar um HD. Eu vou falar aqui que pode ser os 32 GB, porque como eu falei para vocês, a gente só vai realmente formatar essa máquina, não vai ficar utilizando ela na prática. Eu falo isso porque, por exemplo, tem gente que, dependendo do que ela vai fazer, ela
prefere usar uma máquina virtual para testar as coisas do que usar a própria máquina. Um exemplo, vamos imaginar que eu estou utilizando, eu sou programador, eu programei lá uma aplicação e eu quero testar essa aplicação em diversos sistemas operacionais. Só que eu não vou ter tipo uma máquina com Windows XP, uma máquina com Windows 7, uma máquina com Windows 10, uma máquina com Linux, uma máquina com Mac. Eu posso ter uma máquina só, com várias máquinas virtuais. Esse mosquito tá me enchendo o saco, cara. Máquina, com diversas máquinas virtuais. E aí, uma delas, né, eu vou instalar a aplicação, testo minha aplicação nela, vejo se a aplicação ficou legal, não ficou legal, testo na outra e assim por diante. Então, quer dizer, eu não preciso ficar trocando de máquina física. Eu posso ficar trocando entre as máquinas virtuais para testar o desempenho, por exemplo, de uma aplicação. Um outro caso, o pessoal mais voltado à parte de segurança. Eles têm muito medo de usar o sistema operacional local da máquina. Então, o que eles fazem? Dentro do sistema operacional local, eles criam uma máquina virtual e, por exemplo, eu vou fazer uma transação de um banco. Então, ele tem uma máquina virtual já com todas as características de segurança e configurações de rede para ele fazer essa transação bancária. Ele quer, por exemplo, testar um vírus para ver qual é, né, a ação daquele vírus. Então ele cria uma máquina virtual, infecta ela com aquele vírus e vê quais são as ações daquele vírus lá. Então, quer dizer, tem várias ações, várias funcionalidades que a gente utiliza aí as máquinas virtuais. Tá? Tem uma outra coisa que é interessante mostrar para vocês, que para criar máquinas virtuais, mas aí eu vou deixar mais para mostrar na prática mais quando a gente tiver as aulas nossas de Linux, que tem como a gente criar máquinas virtuais na nuvem, né? Na própria internet e de uma forma gratuita. É gratuita assim, né? Mais ou menos. É um recurso que a Google disponibiliza para a gente, que é a Google Cloud, e ela deixa a gente gastar mais ou menos $200 por mês. Então é como se a gente ganhasse $200 todo mês. Se a gente usar os $200, espera o mês que vem e ela acredita mais $200 para a gente. Se a gente não usar os $200 ou não usar todos os $200, ela repõe aquele valor até chegar a 200 de novo. Então quer dizer que não é acumulativo. Sempre ela deixa $200 à disposição por mês. E aí a gente consegue ficar criando várias máquinas virtuais com diversas configurações e tá utilizando aí na nuvem do jeito que a gente quiser, conforme a gente quiser. Mas vamos seguir aqui, porque a gente tá dando já deu 18 minutos aí de vídeo. E eu ainda nem comecei a formatar a máquina. Então aqui a gente pode colocar 32 GB, pode colocar aqui 50 GB, você pode tanto arrastar aqui como digitar por aqui, como eu acabei de fazer, e a gente pode ir avançando o processo da nossa instalação. Tá? Então aqui ele dá uma revisão rápida de tudo que a gente escolheu e dá a finalização da criação da nossa máquina. Por enquanto, não significa que essa máquina virtual ela já está instalada o Windows 7. Na verdade, o que ela fala é que ele está ligando a máquina virtual e ela fala que esta máquina tem essas características físicas que a gente acabou de criar. Tá? Tá carregando aqui a instalação da nossa máquina virtual. E aí a gente consegue então ir utilizando isso daqui sem muito problema, startando o Windows. Vou fechar essa tela aqui, notificação, e vamos deixar aqui ela rodando a instalação do Windows, tá? Nesse momento então eu vou parar aqui a gravação, que já está com quase 20 minutos, e vou estar então começando ela daqui a pouco, né? Para a segunda parte da nossa aula, que aí sim vai ser a formatação do Windows, tá? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.